Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Para a sua vida. Amém, igreja? Amém. O tema que vamos compartilhar hoje tem por título Unidade e Autoridade Espiritual, parte 1. É a glória de hoje. Olhe para mim. Você que quer ser discípulo, que deseja ser um colaborador, uma colaboradora, ou que sente o desejo de ser um pastor ou uma pastora, um servo usado pelo Senhor, usado mesmo. Talvez não é desejo do seu coração ser um pastor, ser uma pastora, um colaborador ou uma colaboradora, mas você quer ser aquele servo usado por Deus, que maneja bem a palavra e que faz o sofrido feliz com a palavra da graça de Deus. Se você é essa pessoa que deseja ser esse discípulo, é muito importante que você compreenda que para ser discípulo útil, usado por Deus, você precisa entender essas duas coisas importantíssimas: unidade e autoridade espiritual. Porque nós aqui, abençoados, somos como vários instrumentos de uma orquestra, vários, que deve estar em sintonia com aquele que fala de Deus para você, que cuida da igreja, amando de Deus. E quem é essa pessoa? O pastor. Amém. Então você tem que estar em sintonia com o anjo da igreja, que amando de Deus te dá a palavra de consolo, a palavra de conhecimento, a palavra que tem salvado você, honrado a tua vida. Amém? Amém. Ninguém pode estar aqui tocando fora do tom. Aqui cada um toca um instrumento, mas todos devem estar em harmonia, em sintonia com o anjo da igreja. Isso se chama unidade e respeito a uma autoridade de Deus. Você só vai resolver os problemas na sua vida quando você pensar em servir a Deus com esse sentir. Pastor, tem muita coisa que eu quero que se resolva na minha vida, por fora e por dentro. Tanto por fora como por dentro. O milagre só vai acontecer na tua vida, a solução desses problemas, quando você estiver em sintonia com o anjo da igreja, que está amando de Deus para o teu bem, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. Em sintonia. Então somos vários instrumentos. E o maestro é quem? Deus. Que através da minha vida vai te dando a direção das coisas. E louvado seja Deus, hein? Pelo consolo que você recebeu e tem recebido. Pelas mudanças que têm acontecido na tua vida. E muito mais está para chegar, muito mais está para acontecer. Não fique pensando, já está bom, meu Senhor. Já troquei de casa, já comprei carro novo, os móveis, tudo novo, tudo bonitinho, tá bom, meu Senhor. Deus tem muito mais para te dar, porque Ele quer que essa graça também avance, assim como a sua vida está avançando, para melhor, para melhor. Então, com essa submissão à sua autoridade, com essa unidade, as coisas vão se resolvendo na sua vida, por dentro e por fora. Abra a sua Bíblia, em Efésios,
capítulo 4, a partir do verso 1, para a gente dar início a essa preciosa mensagem. Unidade e autoridade espiritual, parte 1. Efésios é o livro, o capítulo é o 4, verso é o 1. Esse tema vem hoje para renovar aí dentro de você o respeito. O respeito e a obediência que você deve ter ao seu pastor. E com esse respeito, com essa obediência, você vai atrair as bênçãos de Deus para a sua vida. É aquilo que você já sabe, que eu tenho que respeitar só a Deus? Não. Respeitar ao profeta e prosperareis. Como também a quem? A Deus. Principalmente, que usa o profeta para o teu bem, que é o pastor que você tem. E assim diz o Evangelho. Aqui o apóstolo Paulo está orientando como a igreja deve se conduzir segundo a vontade de Deus. Então, a partir desse verso que vamos ler, você vai aprender como você deve se conduzir aqui, segundo a vontade de Deus, em nosso meio. E lá fora também. Tá certo? E Paulo começa assim. Capítulo 4, verso 1 de Efésios. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Veja que você foi chamado com santa vocação. Para servir a quem? A Deus. Esse evangelho não foi você que escolheu para a sua vida, mas Deus que lhe deu entendimento para você servi-lo. Você saiu daquele sistema religioso que estava entristecendo você, te fazendo sofrer. Esse movimento todo que Deus fez na tua vida não foi em vão, mas para um propósito, para você servi-lo no altar da sua graça. Como hoje, você está aqui. Foi Deus que tirou você de lá, das palavras de condenação, daquelas correntes, campanhas, sacrifícios e tantas outras coisas, como você já sabe. Tudo com um propósito. Mas, pastor, eu vim à igreja hoje porque eu estou precisando ser servido. Porque eu estou com vários problemas em minha vida, pastor. E o senhor vem me falar de unidade, autoridade espiritual. Eu estou cheio de problema, eu quero resolver os meus problemas. Pensa em servir primeiro, naquilo que Deus vai te pedir hoje. Abre o coração para o que Ele está falando para você hoje. Que por Deus você será servido. Aquele que quer ser discípulo de Deus, um discípulo muito usado, tem que pensar mais em servir do que em ser servido. E quando você pensa assim, você acaba sendo mais servido por Deus. Mais servido por Deus. Se numa reunião como essa, você abre o seu coração para a palavra de hoje, não, hoje é uma palavra de ensinamento, a doutrina da graça sendo pregada, como eu devo me conduzir no corpo de Cristo, então recebo. Quando há esse coração despojado, Deus está cuidando dos teus interesses, porque você está pensando em servir. E na medida que você vai pensando em servir, você vai ser muito mais servido por Deus. Amém. E vai acontecer situações, diga eu recebo, que você não vai fazer muito esforço. E você pensava que você ia fazer muito esforço, e você vai chegar diante desse problema, e ele vai estar lá resolvido para você. Você recebe essa palavra? Eu já recebo os anjos de Deus ministrando a teu favor. Eu já recebo. Abençoado, receba. Isso é profético. Eu estou declarando para a tua vida. Você tem algo para resolver. Pastor, é um pepino, é um abacaxi enorme para descascar. Se eu sentar para conversar com o senhor até chora. Eu recebo que vai ter anjos aí ministrando, te servindo em nome de Jesus. E todo esse esforço que você está pensando que vai ter, não vai ter. Prosseguindo, verso 2.
Veja como você deve se conduzir na graça de Deus. Com toda a humildade e mansidão. Aqui estão palavras-chave: humildade e mansidão. Porque o discípulo de Deus precisa ter humildade. Agora, humildade no sentido de quê, pastor Sandro? Na obra de Deus existe uma hierarquia a ser respeitada. Se você não tiver humildade para obedecer àquele que Deus coloca para estar acima de você, como que você vai servir para trabalhar no reino de Deus desse jeito, sem unidade? Vá pensando com a mente de Cristo. Se você não anda em unidade, você está fora do corpo. E fora do corpo, você não pode ser usado por Deus para nada. Você fica inútil. É uma árvore, mas que não dá fruto. Porque não há unidade em você. Até o entendimento que você poderia ter de algo, Deus até permite que você não tenha. Porque está faltando unidade no seu coração. Deus começa a entregar a você um entendimento errado. Pense nisso. É justamente a humildade ao anjo da igreja que vai trazer as bênçãos de Deus para a sua vida. O pastor é um profeta de Deus para a igreja, que Deus colocou na tua vida, para a tua vida ser honrada. Será que você não se deu conta disso? As mudanças que têm acontecido, os milagres em tua vida, a paz no teu coração, que a palavra tem trazido, tudo isso tem acontecido através do anjo da igreja. A sabedoria que hoje você tem, veio de Deus e passou pela minha vida. Foi o grande maestro que nos deu. Deus! Deus que nos deu. E ser um líder, um pastor à frente de um rebanho, vou lhe ser sincero, é um desafio. Porque em cada lugar, em cada pessoa, existe as suas dificuldades. E como a gente cura essas dificuldades? Quando há humildade. Digo humildade. Porque não pode haver no corpo de Cristo pessoas se julgando sábio, melhor do que o outro. Ou melhor até mesmo que o pastor. Na graça de Deus tem que haver o quê? Unidade, obediência à hierarquia. Amém? Amém? A palavra de Deus nos ensina, isso é muito importante, que no mundo espiritual, saiba disso, assim como é em cima, tem que ser aqui embaixo. Por exemplo, existe Deus, o Senhor Jesus, existem os arcanjos, os querubins, os anjos, os serafins. Isso é uma hierarquia. Isso é uma classe de anjos. E cada um deles tem um poder, uma função. E cada um deles obedece ao seu superior. E todos obedecem a quem? A Deus. Da mesma maneira, tem que ser na igreja que você congrega. Aqui existe uma hierarquia. Membros, colaboradores, pastor auxiliar e o pastor titular, o responsável que está à frente, amando de Deus, dessa igreja aqui que congregamos. Assim como existe ordem lá em cima no céu paraíso, tem que existir também aqui em nosso meio. Você tem que saber se conduzir ao nome de Jesus. Amém. Você não pode se julgar aqui sábio e nem se colocar contra a palavra que sai desse púlpito. Eu estou me fazendo entender? Existe uma hierarquia que você deve andar em unidade com ela. E quem se submete, recebe o louvor de Deus. Você vê na sua vida as coisas acontecendo. Porque você está ali, ó, sempre semeando do jeito que está sendo pregado. Você não faz diferente. Você tem a obediência. Você está no mesmo pensar e no mesmo sentir da palavra que foi ministrada naquele dia. E você começa a colher frutos na sua vida em nome de Jesus. Então todos
têm que estar nessa unidade. Diga, eu recebo. Deus não honra, Deus não trabalha na vida de quem é rebelde, na vida de quem apresenta fogo estranho em nosso meio. Deus não trabalha, abençoados. Miriam é um exemplo a se pensar. Ela estava caminhando bem, como profetisa, como mulher de Deus que pregava a palavra também. Mas no meio, ela deixou de respeitar o seu irmão. Quem? Moisés. E ela colheu o quê? Consequências em sua vida. Ela começou a colocar ali um fogo estranho, uma situação estranha, e se deu mal. Então seja submisso, porque não vale a pena ser rebelde. E quem disse isso também foi o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta dele aos Romanos. Anote em casa você lê, capítulo 13, a partir do verso 2. Lá diz: os que se opõem, resiste à ordenança de quem? De Deus. Então é muito importante que você tenha um coração que submisso ao seu pastor. Dentro da igreja e lá fora também, hein? Agora entra nessa nossa mensagem as características daquele que é rebelde. Vai vendo que não sabe se conduzir no nosso meio com unidade e respeito a uma autoridade de Deus. Vejamos, tem aquele que se rebela contra a palavra de Deus, pregada, ensinada naquele dia pelo anjo da igreja, pelo pastor. O que faz essa pessoa? Ela busca apoio depois em outros irmãos contra aquela pregação. Ele começa a buscar apoio em outras pessoas. Quando um aluno entra na sala de aula, ele não adentra ali para aprender de outro aluno, ele entra para aprender do professor. Assim também deve ser aqui. Você foi trazido por Deus para ser alimentado por aquele que tem chamado, que é o pastor que está agora com o microfone na mão pregando para você. É esse aqui. E já tem aquele que é rebelde, mas que não demonstra para as pessoas. O pastor ministra a palavra e você não vê a atitude da pessoa no fazer. É um tipo de rebelde 007. 007. O Espírito Santo está falando e a pessoa não obedece, ela não tem vida prática, ela não larga aquela mágoa, ela não abandona aquele ódio, ela não se torna fiel na semeadura e assim entenda as outras coisas. E já tem aquele que é um rebelde revelado, né? Ele não respeita ninguém. Assim que termina a reunião, ele já fala: não gostei dessa pregação, esse pastor é isso e aquilo. E ele não respeita colaborador, não respeita pastor auxiliar, não respeita os membros. O corpo de Cristo ele não respeita. Eu já fiz parte de outros ministérios que eu já presenciei esse tipo de pessoa. O rebelde revelado, ele já sai falando. E tem momentos que ele fala no meio da reunião, já grita, se levanta, vai embora. Coisas desse tipo. Se a palavra de Deus diz que temos que estar aqui sobre posição de submissão, que devemos ser humildes, está aqui no Evangelho, capítulo 4 de Efésios, verso 2. Se essa tem que ser a nossa posição, amém. Se a tua posição é de estar aprendendo para crescer no corpo de Cristo, amém. Mas eu tenho muitos anos de igreja, eu conheço a graça há muito tempo, e eu posso falar, eu posso ensinar, e eu estou disposto a lhe enfrentar. Não queira passar por cima de uma autoridade. Seja humilde em nome de Jesus. Humilde. O que eu recebo? É muito importante que o que você fala ou faz aqui na igreja passe primeiro pela supervisão do seu pastor, sabia? De repente você leu a Bíblia em casa e você, nossa, eu tive um entendimento, uma interpretação disso aqui. Bom, mas como eu sou uma ovelha que está em unidade, submetido
a autoridade que Deus colocou na igreja, eu vou perguntar para o meu pastor. De repente, a minha interpretação, meu pensamento deve estar errado. E ao invés de eu ajudar alguém, eu vou prejudicar a cabeça das pessoas. Então, isso vai passar pela supervisão do seu pastor. É como o pastor auxiliar que nós temos aqui. Tudo que ele ministra aqui às quartas-feiras, para vocês, passa por minha supervisão. Ele liga para mim. Olha, pastor, eu preparei aqui a mensagem, eu estava lendo alguns versos, e Deus me deu entendimento, né? O senhor acha que está correto essa interpretação? O senhor acha que essa é a visão da graça de Deus para esse versículo? Antes que eu passe para a amada do Senhor? Isso te dá o entendimento de quê? Humildade. Porque se não passa pela minha supervisão, ele pode prejudicar você. Ele pode prejudicar o teu reinado. E ele não quer que o reinado da amada do Senhor seja prejudicado. Por isso que ele me procura. E é justamente essa humildade que vai trazer a bênção para o ministério dele. E é justamente essa humildade também na sua vida que vai trazer a bênção para você. Essa humildade. Não quero aqui espalhar. Vamos juntar. Juntar é melhor do que espalhar, gente. Nós somos um povo que já sofreu muito na mão de pastor religioso. Pastor, antes de eu congregar aqui, eu já passei por 8 igrejas. Pastor, eu passei por 5. Pastor, eu passei por 3. Sofri a beça, pastor. E então, agora é momento da gente ser um povo o quê? Unido. Vamos juntar. Não é mais momento de espalhar. Não é mais momento de picuinhas, de coisinhas, de fogo estranho em nosso meio. Espera aí. Ô irmão, isso aí que você está falando passou pela supervisão do pastor? Não. Então não tem valor. Vamos mudar de assunto. Então, nós temos que ter esse zelo, amém? Porque essa sua humildade vai trazer a bênção para a sua vida. É importante que todos nós falemos a mesma voz, na mente concordando, mas concordando de verdade, de coração. Eu estou aqui pregando, você está falando amém aí. Mas que isso seja de verdade. Porque se não for de verdade, assim que terminar essa reunião, a graça de Deus é como um fogo. E esse fogo destapa as intenções do coração. E a pessoa que está sentada do teu lado vai saber se realmente você está de acordo mesmo ou não. É depois que terminar essa reunião. Eu estou me fazendo entender? Voltemos à leitura do capítulo 4 do livro de Efésios, verso 2. E assim diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. É difícil conviver com pessoas segundo a carne. Não é verdade? É muito difícil. Mas para você que quer ser discípulo, suporte por amor a Cristo. Se tem um jeito naquela pessoa, uma maneira dela falar, que você não gosta, suporta, meu filho. Porque se você não tem esse viver na sua vida, você vai sempre viver brigando e discutindo com essa pessoa. Sempre de cara amarrada, sempre de cara feia. Suporte por amor a Cristo. E ore para que esse Cristo que você está servindo e quer ser usado por Ele, transforme o coração daquela pessoa. Verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja que você tem que se esforçar. Para ver o quê? A unidade. O que é unidade? Bom, é isso que Deus ensinou através do pastor Sandro. Então é isso também que eu vou falar. E o pastor auxiliar vai falar. E o colaborador vai falar. E o membro vai falar em nome de Jesus. E todos falando o mesmo, pensando o mesmo, sentindo o mesmo.
Foi isso que Deus deu como palavra? Então todo mundo falando a mesma coisa. Todo mundo pensando o mesmo, sentindo o mesmo. Um exemplo bom a se pensar nessa nossa conversa. Na semeadura, sejamos um corpo unido. Comece a pensar com a mente de Cristo. Essa palavra me salvou. Tirou a minha vida do medo, da dúvida que eu tinha. Dissipou aquela ansiedade, a insônia que eu tinha. E muitos outros males que a carne provocou, que os problemas trouxeram para a minha vida. E essa palavra me salvou. Agora chegou a minha vez de ajudar. Agora chegou a minha vez de vestir a camisa, de chegar junto. Porque esse Deus que tem me salvado com essa palavra e que tem mudado a minha vida, tem muito mais para me dar. Muitas outras coisas ainda vão acontecer. Então, eu vou estar em unidade nesse ponto também. Todo mundo em nome de Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. Verso de número 4, prosseguindo. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só o quê? Batismo. Que não é o batismo de João Batista, e sim o batismo de Cristo. Você morreu na morte dele e ressuscitou na ressurreição dele. O Senhor Jesus Cristo, que vive para todo sempre. Em casa você lê Romanos, capítulo 6, do verso 3 ao 4. Prosseguindo o verso 6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Diga, eu sou casa de Deus. Você mesmo pode se curar, porque Deus está dentro de você. Surgiu a mentira da enfermidade, eu me recebo curado. Porque existe um Deus que está dentro de mim. Em um nome de Jesus. Isso é muito importante. E para sermos mais objetivos no tema de hoje, para remir o tempo, verso 12. E assim diz o verso 12. Vamos lá. Com vistas, diante de tudo que a gente aprendeu até agora, ao aperfeiçoamento dos santos. Tudo que Paulo falou até agora que a gente leu. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que ser o quê? Edificado. E ele só pode ser edificado com humildade, com o serviço de cada um nessa unidade. Para a gente crescer e fazer feliz o sofrido, nós não podemos estar fragmentados. E sim temos que estar o quê? Unidos. Todos. Pastores, colaboradores e os membros. Porque juntos temos mais força para levar essa graça a muitos. Mas tudo vai depender de você ser humilde com o seu superior, humilde com a sua liderança que Deus colocou para te dar a palavra da graça. Tudo vai depender dessa humildade. Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Pensando com a mente de Cristo, o início dessa narrativa, até que todos cheguemos, então é sinal que ainda não chegamos. Quem está pensando com a mente de Cristo? Estamos aprendendo a graça de Deus de glória em glória. E vamos caminhando assim. Até chegar, porque ainda não chegamos. Ninguém aqui chegou. A pessoa que diz, eu já sou crescido na graça de Deus, eu já sei de tudo, da graça, sabe nada. E pior é aquele que quer ensinar para o pastor. Não, eu tenho que ensinar para ele que isso aí está errado. Não. Vai ter que haver uma ordem aí. Deixa comigo. Essa pessoa é a mais infeliz de todas. Porque é ignorante e pensa que sabe. Esse está afundado e não sabe.
Todos nós estamos aqui aprendendo. Paulo fala, quando ele escreve a carta aos Romanos, que existe o tal do batismo do conhecimento. E toda vez que tu congrega, você está sendo batizado com o conhecimento da graça de Deus. Por isso, não dê ouvidos a quem fica buzinando no seu ouvido, que nem autoridade é e nem tem chamado para ser pastor. Não dê ouvidos. Você tem que dar ouvido àquele que Deus está usando aqui, nesse momento, e falando, e ensinando para você. Para aquele que tem chamado. E não para aquele que não tem chamado para ser pastor. Vai vendo, hein? Prosseguindo com a leitura do verso 13, do comecinho uma vez mais, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Tem gente que já esteve nessa igreja, e hoje está por aí, levado por vento de doutrina, como uma folha de papel levada pelo vento, porque não foi edificado na unidade, não foi edificado na humildade, na obediência ao pastor, ao anjo da igreja. E está por aí, ó, sem reinar em vida, sendo enganado novamente por um homem religioso, como uma folha de papel. Se você pega uma folha de papel e solta lá na rua, o que é que o vento faz? Sai levando. O meu Senhor diz que Ele quer que tu e eu sejamos como uma árvore plantada aqui junto à corrente de águas. A graça de Deus. Quando a pessoa não quer ser humilde com o seu superior, ela acaba saindo. Ela se vai. Por não ter sido edificado na unidade. É só questão de tempo, essa pessoa ela vai embora. Porque ela não quer estar em sintonia. Sabe? O Espírito Santo pega a tomada, pluga, mas ele... E o sentimento da pessoa, não! Aí ela vai lá e puxa. Daqui a pouco você vai sair daqui. Só questão de tempo. Principalmente se a pessoa está aqui com falsa humildade. Que eu recebo que isso nunca aconteça com nenhum de vocês. Eu falo isso de todo o meu coração. Que isso nunca aconteça com nenhum de vocês. Falsa humildade. É você ser uma pessoa na minha frente e por trás você ser outra. É, mas escuta aqui. Não, é que o pastor lá... Aí chega, sai cobrinha da boca. Igual aqueles negócios de desenho, né? Isso não pode acontecer. Diga, eu recebo essa palavra. Olhe para mim, todos vocês. Essa igreja é a maior bênção de Deus para a tua vida. Maior bênção. Eu te declaro firme até o fim. Todos vocês. Para um pastor pregar uma palavra como essa, ele não pode esperar as coisas acontecerem. O Espírito Santo previne. Amém. Prosseguindo, Paulo diz no verso 15: mas, seguindo a verdade em amor, que verdade é essa? A palavra da graça, que você está recebendo aqui. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Toda parte do corpo é o quê? Importante. Todo mundo aqui. Todos vocês têm uma função no corpo de Cristo. Uns para apoiar financeiramente, outros para evangelizar,
e já outros para louvar, para pregar a palavra. Porque não é só os homens que estão chamados a pregar a palavra de Deus, mas as mulheres também. Se a mulher serve para orar, se uma mulher serve para louvar o Deus que eu estou servindo, se uma mulher serve para falar do meu Deus lá fora, evangelizar, essa mulher também é útil. Ela também serve para pregar a palavra do Deus que eu estou servindo aqui em graça. Ela também serve. Vocês, mulheres, são a bênção de Deus. Assim como os homens, todos nós que somos membros do corpo de Cristo. E eu vou pegar essa conversa mais por baixo, bem no raso. Se uma mulher serve para ser mãe, se uma mulher serve para lavar roupa, fazer comida, cuidar de uma casa, cuidar de filhos, cuidar de um marido que quer sempre a comidinha dele quentinha, ela também serve para ser pastora, para pregar a palavra de Deus. Sim. Ela também é útil no reino de Deus. Se Deus dá o dom da palavra, Deus vai te usar. A Bíblia fala disso, através da vida de Paulo, no Velho Testamento. Eu não estou falando aqui, o que eu estou falando, para agradar as mulheres, não. É a opinião da Bíblia, é a opinião de Deus. E vou mais além nessa nossa conversa. Segundo a Bíblia, a mulher não foi feita para ser a cabeça acima do homem. Nesse caso, ela está proibida de querer ser cabeça acima do homem. Vida 2. Mas não é por causa disso que ela vai ser pisada, machucada, escravizada, excluída ou maltratada, não. Que história é essa? Mulher serve para lavar roupa, serve para fazer comida, serve para fazer sexo, né? Aí não serve para servir a Deus? Isso cheira a egoísmo, hein? E eu provo com Bíblia que Deus no seu reino usa tanto homens como mulheres. Começando pelo livro de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 36. Vamos lá. Lucas, o capítulo é o 2 e o verso é o 36. Acima do verso 36 está escrito em negrito: a profetisa Ana. Havia uma profetisa chamada Ana. Profetisa é aquela que prega o quê? A palavra de Deus. Não é aquela que fica inventando ou trazendo adivinhação. É aquela que fala de Deus, que prega de Deus. Olha só. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com o seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino. Que menino era esse? Jesus. A todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então essa profetisa, essa pregadora, essa pastora chamada Ana, pregava para os judeus aonde? No templo. Uma outra citação sobre o ministério das mulheres. Salmos 68, verso 11. E assim diz o livro de Salmos, capítulo 68, verso 11. Te declaro com a mente de Cristo. O Senhor deu a palavra. Diga, Deus dá o dom a quem Ele quer. Agora vejamos para quem. O Senhor deu a palavra. Grande é a falange das mensageiras das boas novas. O que é mensageiras? Mulheres. Então, há mulheres que Deus deu o dom de pregar o quê? As boas novas. A palavra de Deus. Palavra de Deus, está aqui, ó. Uma outra opinião na Bíblia sobre o ministério das mulheres está em Juízes, capítulo 4, verso 4. Vamos lá.
E assim diz o livro de Juízes, capítulo 4, verso 4. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Era usada por Deus no Velho Testamento. Em casa leia também o segundo livro de Reis, capítulo 22, verso 14. E também Atos, capítulo 21, do verso 8 ao 9, que fala de outras profetisas que ministravam a palavra do Senhor. Vamos agora a Mateus, capítulo 27, a partir do verso 55. Olhe para mim. As palavras do Senhor Jesus se tornou parte da vida de todos que estavam perto dele. A palavra dele não se tornou só parte da vida dos homens. A palavra do Senhor Jesus que ele ministrou se tornou também parte na vida das mulheres. Se põe a pensar na mulher samaritana. Estava angustiada, estava triste, deprimida, arrasada. E as palavras do Senhor Jesus, naquele momento que ela foi buscar água, se tornou parte da vida dela. Quando aquela mulher ouviu aquelas palavras lindas que trouxe um consolo para a vida dela, a primeira coisa que ela fez foi sair pregando. Jesus não falou: ô mulher, volta. Vem cá, por quê? Mulher tem que ficar calada em silêncio, não tem que ensinar não, fica aqui. Quem vai falar é os discípulos. Agora vai os discípulos falar o que eu fiz aqui. Não! A Bíblia diz que não é bom que a gente amarre a boca do boi enquanto o quê? Debulha. Ô minha filha, te fez feliz o que eu preguei? Então faz feliz outras pessoas também. Declaro você aí pensando com a mente de Cristo em nome de Jesus. E assim diz, Mateus 27, 5, 5. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Quem está servindo é o quê? Servo. Então, a palavra que Jesus ministrou se tornou parte da vida dessas mulheres. E o que é que elas fizeram em seguida? Saíram testemunhando o que viram e ouviram dele. Testemunhando, pregando, anunciando. Agora vejamos, no tempo do apóstolo Paulo, que a mulher também podia pregar a palavra de Deus. Romanos capítulo 16, verso 1. Repito uma vez mais, não estou aqui pregando para agradar nenhuma das mulheres que estão aqui presentes, mas passando a opinião da Bíblia, a opinião de Deus a respeito de todas as mulheres que estão aqui, que estão me ouvindo nesse momento. Vocês são uma bênção e útil para ser usadas por Deus. Amém. Capítulo 16, verso 1. Romanos, diz assim: recomendo-vos a nossa irmã que Febe, que está servindo a igreja de Sincreia. Servindo. Então essa mulher é o quê? Uma serva de Deus. Vamos nos colocar a pensar, será que essa mulher estava servindo a Deus com a boca fechada? Fazendo mímica? Não. Será que ela estava servindo calada? Aí em seguida, Paulo vai agradecendo, louvando a Deus, pela escala que ele tinha de mulheres que estavam servindo ao Senhor, pregando a palavra. Verso 3, saudai Priscila. Verso 6, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Verso 12, é até engraçado o nome dessas duas abençoadas. Saudai Trifena e Trifosa. Parece dupla sertaneja, né? Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Trabalhavam. E não para por aqui não. Saudai a estimada Pérside, uma outra abençoada que foi escalada por Paulo para servir, para contribuir no reino de Deus. E depois tem o verso 15. Em casa você vai lendo o capítulo inteiro de Romanos, o 16, porque aqui ele começa a louvar a Deus pela vida dos homens e pela vida das mulheres que ele escalou para servir ao Senhor. Tem mais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo 11, verso 4. Paulo aqui uma vez mais falando das mulheres e do seu ministério. E assim diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 11 e o verso é o 4. E começa assim: todo homem que orar ou profetizar, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria o quê? Cabeça. Toda mulher, porém, que orar e profetizar com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a estivesse o quê? Raspada. Aí vem aqui os usos e costumes da época. Mas o nosso objetivo principal é justamente mostrar para você que a mulher serve para servir a Deus, para pregar a palavra de Deus, assim como os homens, como é dito no verso 4. Agora, o que é proibido à mulher? O que ela não deve fazer? Paulo diz, primeira carta a Timóteo, capítulo 12, a partir do verso 11. E eu recebo, como diz lá em Salmos 68, 11, que o dom que Deus deu às mulheres se manifeste em nosso meio, aconteça, assim como tem acontecido na vida dos homens. O que você vai ler aqui é um texto que tem um contexto. E qual é a moral da situação aqui? Capítulo 2, verso 11, é o começo. Primeira carta a Timóteo. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Com toda a submissão. Agora, vejamos para qual situação, para quem a mulher tem que ter a submissão do silêncio, do respeito. Para quem? Verso 12. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Veja que aqui está falando de vida a dois, submissão a dois. Aqui é proibido a mulher ser cabeça acima do homem. Aquela mulher que quer exercer a autoridade de homem, aquela mulher que quer mandar, aquela mulher que quer dominar sobre o homem. Paulo ensina aqui que isso é vergonhoso, que isso não pode acontecer. Essa é a proibição no evangelho para a mulher. Aquela mulher que fica mandando. Quando o marido vai resolver lá a situação, não, já está resolvido, eu já decidi, já comprei, e vai ser assim, e ponto final. Quem manda aqui em casa sou eu. Isso não pode acontecer. Esse é o contexto. Digo, receba esse entendimento. Então podemos entender aqui que a balança conjugal não pode estar o quê? Desigual. Tem que haver submissão e respeito de ambas as partes. Aqui está muito claro que está falando de vida a dois. Porque Paulo não poderia estar indo para frente e voltando para trás se ele escalou mulheres para pregar o evangelho. Ih, pastor, é mesmo. Bom, para terminarmos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 34. Olha só. E assim diz o evangelho na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, a partir do verso 34. Conservem-se as mulheres o quê? Caladas na igreja. Agora vejamos por qual motivo Paulo estava pedindo o silêncio das mulheres no culto, no momento que elas estavam na igreja. Vai vendo. Conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Nós estamos aqui para viver pela graça, né? Então vai vendo. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Aqui Paulo está falando, ele faz referência às mulheres que não tinham um conhecimento acerca das coisas de Deus, que era ignorante no conhecimento. E nessa circunstância, ele, o apóstolo Paulo, pedia para que as mulheres se mantessem o quê? Caladas, como forma de não atrapalhar o culto. Apenas isso. Mas a mulher que maneja bem a palavra de Deus, que tem o conhecimento,
Essa, Paulo diz, pode ensinar, pode pregar, pode ser usada por Deus sim. Assim como lemos em Romanos capítulo 16 e nas outras evidências. Diante de tantos exemplos, é impossível negarmos o chamado e a unção de mulheres ao pastorado. Eu declaro todos vocês se aperfeiçoando na unidade e no respeito à sua autoridade, obedecendo em amor ao seu pastor. Nunca queira, meu amado, passar por cima de uma autoridade. Quanto maior for a sua obediência, maior vai ser as bênçãos de Deus na sua vida. Você recebe? Com essas conclusões aqui, dessa leitura que a gente realizou agora, a nossa reunião está encerrada. Tenham todos a melhor semana da sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Tchau a todos, até quarta, até domingo. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E vem ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja se comunicar com o pastor Sandro Diniz, anote este e-mail: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Vou repetir: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Ou então visite a nossa página pela internet, pelo www.igrejavidacristã.com.br. A Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Anote este e-mail: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Mande sua mensagem: sandro.diniz@itelefonica.com.br.